Fala pessoal, boa noite, como vocês estão? Estamos chegando aqui a mais um momento de uma live. Só estou ajeitando umas coisas aqui que eu tive que dar uma modificada no celular. Opa, já temos pessoas já presentes na live. Muito bem-vinda, Thaísa, como você está? Já vamos iniciar, pessoal. Opa, já está chegando um povo, meu Deus do céu, a galera já está chegando na live, que maravilha! Vão convidando as pessoas, pessoal, para estar participando dessa aula live. Lembrando, não vai ser uma live gigantesca, apenas vai ser uma live de 30 minutos, uma aula live para que você possa estar aprendendo um pouco mais do que eu vou estar apresentando a você. E o tema desta live é, deixa eu até escrever aqui, fixar, deixa eu colocar aqui, Lutero e a Reforma Protestante. Fala, Rebeca, tudo bem? Vai chamando o povo lá, hein? Vai chamando o povo lá. Oi, Rebeca, Júlia. Tem outras pessoas chegando aqui, que maravilha, pessoal, que maravilha. Opa, eu lembro de você, Thaísa, lá do ênfase. Eu lembro de você, é claro que eu lembro. Muito bem-vinda. Galera, já vamos já começar a live, ok? Só gostaria também, pessoal, que vocês fossem convidando o povo para estar participando dessa live. É bem importante, galera, até porque é um projeto que eu estou pensando começar a iniciar aqui no canal, mas vai também depender do desempenho, pessoal, dessa live, ok? Então, vai chamando o pessoal aí, vai convidando. Lembrando que essa live eu também vou estar, além de estar deixando aqui, vou deixar lá no canal Jornada na História. Só estou esperando aqui bater 8h30 e 8h30 eu já vou começar falando no nosso tema, que é Lutero e a Reforma Protestante. Ok, pessoal? Então vão compartilhando essa live, vão repassando para outras pessoas, joga lá no seu grupo da turma, chama uma galera que gosta desse assunto, até porque foram vocês que escolheram o horário e também o tema. Maravilha? Bom, vamos lá, deixa eu ver já que horas são 8h29. Já quero agradecer a todos que estão se fazendo presente na live, ok? E é bem legal, pessoal, essa interação, porque isso ajuda e incentiva muito o trabalho aqui no Jornada na História. Show de bola? Só um pouco. Deixa eu ir compartilhando aqui pro povo. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Vai chamando o povo aí, pessoal. Vai chamando o povo aí. Show de bola? Vai chamando o povo. E aí, chovendo por aí, pessoal? Opa, já temos curtidas. Que maravilha! Isso é muito bom, pessoal. Show de bola. Já temos uma galera forte já entrando na live. Que show de bola. Fico feliz, sabia? Fico muito feliz. Show de bola. Legal, pessoal. Vamos ver que horas são. 8h30. Vamos iniciar. Ué, professor, o senhor já vai ser pontual? O senhor já vai começar? Vou começar sim, pessoal. Até porque isto é uma aula. E a aula tem que ter início, meio e fim. Lembrando que essa live ela vai estar sendo finalizada às 21h10. Então, pretendo trazer essa aula aqui para vocês e também permitir que vocês abram espaços para questionamentos, perguntas e tudo mais, ok? Bom, pessoal, o tema da live é Lutero e a Reforma Protestante, como vocês bem escolheram e disseram para mim, colocaram aí na caixinha de perguntas, e agradeço demais essa interação de vocês. E vamos falar, afinal de contas. Bom, quem foi Lutero? Lutero, Martin Lutero ou Martin Luther, era um monge alemão, ok, que nasceu no Sacro Império Germânico, na cidade de Eisenberg, ok? E ele nasce no século XV. Ele fez parte da ordem agostiniana e o mesmo fora responsável por trazer indiretamente, de certa forma, a Reforma Protestante. Até porque, por um intermédio de Lutero, combatendo as colocações e até mesmo determinadas práticas da Igreja Católica, que se adveio a Reforma Protestante e inspirou a outros reformadores, ok? Temos esses pontos que são importantes a saber de Martinho Lutero. Show de bola? Só que tem um detalhe, pessoal. Como entender Lutero? Como entender a Reforma Protestante se eu não entendo o contexto? Ok? Bom, pessoal, me permita, no caso, perdão, o erro de português aí, ok? O contexto para vocês. Caso vocês não saibam,
A Reforma Protestante ela aconteceu ali na pegada do século XVI, 1500 e pouquinho em diante, e ocorre o seguinte: a Reforma Protestante ela vai estar ocorrendo naquilo que chamamos dentro da historiografia de Idade Moderna, ou seja, nós vamos ter já o fim da Idade Média, aquele período ali que vai da queda do Império Romano até o período ali da tomada de Constantinopla, que nós chamamos de Idade Média, ok? Queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla, ok? E após isso, nós vamos ter o início da Idade Moderna, pessoal, ok? A Idade Antiga acaba aí com a queda do Império Romano e se inicia a Idade Moderna. E bom, ocorre que na Idade Moderna nós vamos ter uma modificação do pensamento do homem, até porque durante o período da Idade Média nós tínhamos alguns pontos que eram importantes, como por exemplo, o teocentrismo, que era Deus no centro de tudo, uma presença maior do catolicismo romano, e é lógico que a mentalidade do homem europeu estava sempre voltado para a fé e também, de certa forma, para um misticismo. E dentro desse contexto, nós vamos ter uma igreja, no caso ali a Igreja Católica, que fora se desenvolvendo diferente ali da igreja do século I depois de Cristo, que nasce ali após a morte de Cristo, e claro, indo pelo credo cristão, indo pela visão cristã, sua morte e ressurreição, nós vamos ter ali uma igreja que vai surgir neste período e também vai ser responsável por reger a vida das pessoas. Ué, como assim, professor, reger a vida das pessoas? Ué, meus alunos que estão me acompanhando sabem dizer muito bem. Pare e pensa comigo. O cara frequentava a igreja, correto? Muito bem, show de bola. Estão comigo aí, pessoal? Estão comigo? Diz aí pra mim que se você tá comigo ou não. Diz aí no comentário. Estão comigo? O que acontece? O cara, ele nascia, ele era batizado na igreja. Quando ele crescia, ele recebia uma educação assim, perto ali da sua casa, ele era educado na igreja. Quando ele ia se casar, ele se casava na igreja. Quando ele ia se confessar com o padre que morava na igreja. Quando ele tinha um filho, ele ia batizar o filho dele ia batizar na igreja. E quando ele morria? Bom, normalmente os cemitérios ficavam dentro do campo pertencente à igreja. Ou seja, o homem europeu ele sempre teve a sua vida ligada à religião, ou seja, ligado à Igreja Católica, ok? Até aí tudo bem, pessoal? Está dando para compreender? Tudo certo? Me dá esse feedback aí, por favor, pessoal. A gente vai falando, vai soltando as ideias e tudo mais. Então vamos lá. Durante esse período da Idade Média, o homem europeu vai começar a viver esse contexto todo, essa transição, essa questão da mentalidade que iria começar a modificar. Até porque o Império Romano tinha caído e agora a Idade Média ela iria até ali o que podemos dizer da queda de Constantinopla, que também é, no caso, o Império Romano do Oriente. Ok? A queda dos dois impérios romanos é que marca o início e o fim da Idade Média. E bom, com a queda de Constantinopla, nós vamos ter o início daquilo que chamamos de Idade Moderna. E nesse período, como eu falei para vocês, sai o teocentrismo e entra o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Bom, o homem no centro de tudo. E como o homem estava no centro de tudo, o pensamento iria mudar. Até no aspecto, pessoal, religioso. Até porque lembra que eu falei que a Igreja Católica ela estava comandando a vida do homem europeu, o homem europeu vivia toda aquela situação? E era isso mesmo. O problema é, pessoal, que a Igreja Católica naquele período estava um pouco desorganizada, ok? Só lembrando também, deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Só lembrando também que, galera, deixando isso bem claro, tá? Não vai pensar coisa não. A Igreja Católica da Idade Média era uma igreja católica da Idade Moderna era outra, e uma igreja católica da Idade Contemporânea era outra, ok? Os pensamentos foram mudando, a visão de vida foi mudando e tudo mais, ok? Show de bola? Então o que ocorre, pessoal?
nós vamos ter o seguinte, que nesse período, a Igreja Católica ela vai começar a tomar determinadas decisões que não eram tão boas, ok? Em que sentido, professor? Bom, aí eu entro em assuntos que são meio polêmicos nesse período. Bom, eu não sei se por acaso aí... Fala, Bruno, tudo bem? Muito bem-vindo! Eu não sei se por acaso aí tem algumas pessoas que nos acompanham, que professam a fé católica e tudo mais, e ocorre o seguinte, que nós sabemos que atualmente, para uma pessoa entrar para a vida monástica, a vida eclesiástica no meio do catolicismo, ele tem que realizar os seminários, seguir a questão do celibato e tudo mais. Entretanto, na era medieval para a era moderna, não era bem assim. É lógico que havia a questão do celibato. Entretanto, muitos padres não estavam seguindo isso. E é lógico que, devido a essa questão da Igreja Católica ter um poder maior nesse período, comandar a vida do homem europeu, ter todo esse contorno, esse cuidado ali comandando a vida do homem europeu, nós vamos ter o seguinte, uma igreja que literalmente dominava a tudo e todos, do rei até o mais simples camponês. E bom, nessa situação toda, nós vamos ter padres que vão começar a se corromper pelo poder, principalmente o alto clero, que vai se deixar levar pelas questões, vamos botar assim, mundanas. Infelizmente, nós vamos ter ali bispos que, em vez de seguir a vida celibatária, o qual juraram seguir, estavam, às vezes, tendo uma família escondida. Alguns papas que também estavam fazendo esse tipo de coisa, como, por exemplo, Rodrigo Borgia, que ficou conhecido como Alexandre VI. E uma perguntinha para você. Você sabe quem foi Rodrigo Borgia? Você já ouviu esse nome? A família Borgia. Ah, outra coisa, pessoal, antes que eu esqueça, já vai colocando as suas perguntas aí, a sua dúvida, ao que você queira perguntar a respeito desse tema. Maravilha? E bom, o que acontece? Como a Igreja Católica está revivendo esse período e tudo mais, outras coisas vão começar a acontecer. Por exemplo, enriquecimento de bispos, cardeais, essas questões de ter família por fora, vivendo assim uma vida um pouco corrompida, uma vida meio corrompida e tudo mais. Então tudo isso mexia até mesmo com as pessoas. E o que vai piorar também vai ser a chamada prática da indulgência. Você sabe o que foram as indulgências? Coloca aí para mim se você sabe. Bom, as indulgências era uma prática onde literalmente era a compra e venda de perdão de pecados e salvação. Como assim, professor? Alguém pode comprar e vender a salvação? Bom, em tese, não. Realmente não pode. Para você que segue o cristianismo, sabe que a Bíblia não dá nenhum respaldo para se comprar a salvação através da indulgência. E era o seguinte, as pessoas normalmente iam visitar lugares sagrados dentro da Europa, e normalmente você tinha sempre um monge, um padre, um bispo responsável por toda a manutenção daquele local. Então, por exemplo, se cobrava 3 moedas de ouro para ver a cabeça de João Batista. Se você rezar perante ela, você vai ter 300 anos de perdão no purgatório. Até porque ninguém morria e ia direto para o céu ou para o inferno. Sempre ficava ali no purgatório. E é lógico que até hoje a Igreja Católica ela exerce essa crença no purgatório. Eu não vou entrar em assunto teológico, tá, pessoal? Só estou abordando essas questões que são interessantes para se compreender o contexto da Reforma Protestante. Para você que chegou agora, já peço a você, vai deixando aquela curtida, compartilha essa live para outros amigos e também colegas que estão estudando. E estamos falando sobre o contexto europeu para se entender a Reforma Protestante e as ações de Lutero. E bom, a pessoa ela comprava esse perdão de pecados e o problema é, às vezes a pessoa vivia a vida como queria, então não levava tão a sério a vida espiritual e tudo mais. Então o que acontecia? Tinha essa questão da indulgência, objetos sagrados e outras coisas, até mesmo a prática de simonia. A prática de simonia é a compra e venda de coisas sagradas. E um outro ponto também era, como é que eu posso dizer a vocês? A compra de cargos eclesiásticos. Ninguém fazia um seminário para se tornar padre, bispo, cardeal e atingir o status de papa. O que acontecia é que, por exemplo, muitas famílias europeias, principalmente famílias que tinham uma condição burgueses, nobres, quando tinham filhos, normalmente ali, tinha 2 meninos.
para não gerar briga de foice dentro da família, para não dar aquele problema que, fulano é mais velho, vou governar tudo, você não vai ter nada, não, mas aí queria matar o irmão mais velho para ficar com o poder. Então, o que alguns pais faziam? Como eles tinham 2 filhos, um iria assumir a vida secular, fazer as coisas, se tornar dono das terras e tudo mais, e o outro iria para a vida eclesiástica. É por isso que normalmente você via muitos jovens, às vezes, entrando para a vida eclesiástica contra a sua própria vontade. É porque normalmente os pais queriam que o filho seguisse isso, às vezes por uma promessa que fazia a algum santo, ou até mesmo a Deus, ou até mesmo para ter um pezinho de influência dentro do campo eclesiástico, ou seja, no meio da igreja. Até porque a igreja comandava a tudo e todos. Então, voltando a este assunto, ok? Falando isso, deixa eu ver. Olha só, tem uma pessoa na live. Que isso, pessoal? Vamos acompanhar, compartilha essa live. Eu sei que tem uma galera que entra e sai, mas fica aí, pessoal. Essa live vai ajudar bastante para você que está estudando, ok? Não vamos dar esse mole não, hein? Então, o que acontece, pessoal? Nesse contexto todo, surge a figura de Martinho Lutero, ou no caso, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele começa a sua vida eclesiástica depois que um evento ocorre com ele, até porque quando ele nasceu, ele tinha se preparado para se tornar um advogado, que era uma profissão que estava em alta naquele período. Entretanto, um belo dia, ele voltando de uma viagem, começou a chover, como até agora está chovendo pra caramba. E aí, tá chovendo por aí, pessoal? Diz aí no comentário. Então, o que acontece? Nesse contexto todo, Martinho Lutero ele vai se abrigar debaixo de uma árvore, então um raio atinge a árvore que ele estava. Ele fica apavorado, então ele jura para Santa Ana que caso ele fosse salvo e tudo mais, ele iria entregar a sua vida à vida eclesiástica. É lógico que o pai dele não gostou nada disso, até porque o pai, que era um burguês, queria que ele se tornasse um advogado, uma pessoa bem-sucedida. Então, a partir disto, Lutero ele entrou para a ordem agostiniana, ele começa a estudar, no caso, a Bíblia, entre outros textos voltados a esse campo eclesiástico, ele se torna até mesmo um doutor nessa questão de ensino bíblico e tudo mais, e após isso ele vai para a região ali de Wittenberg, no caso, e acaba se tornando doutor em teologia. E ocorre que, nesse período, a Igreja Católica ela vai começar a vender indulgências até mesmo para ter uma forma de adquirir recursos para a construção da Basílica de São Pedro. Exatamente, pessoal. A Basílica que existe hoje lá no Vaticano. É a Basílica de São Pedro que vai ser construída nesse período. Começa aí. E o que acontece? Lutero ele vai começar a ter um contato maior com as pessoas. Diz até mesmo que Lutero ele vivia crise em si mesmo, até no quesito espiritual, porque ele tinha uma visão de Deus que talvez o homem europeu tinha, por essa questão um Deus distante, um Deus que castigava e tudo mais. Entretanto, quando Lutero ele começa a estudar a Bíblia, lembrando que não havia Bíblias, no caso, na língua do povo. As pessoas só achavam Bíblias ou em latim, ou em grego, ou em hebraico, que no caso o grego e o hebraico são as línguas originais da Bíblia. No caso, o hebraico, Antigo Testamento, e o grego, Novo Testamento. E Lutero ele vai começar a ter um contato maior com as pessoas e também com a Bíblia, principalmente quando ele vai fazer uma leitura do que o apóstolo Paulo escreve. Se eu não me engano, agora foi a carta aos Romanos, não me recordo agora. Eu só sei que o texto que o apóstolo Paulo cita é o mesmo texto que é citado no Antigo Testamento por um profeta menor chamado Abacuque, o qual o texto dizia: o justo viverá pela fé. Ou seja, justificação pela fé. Ou seja, você é salvo pela fé. Então, Lutero, quando ele olha essa questão toda, ele pensa, caramba, peraí, se eu sou salvo pela fé, então para que eu tenho que comprar indulgência? Se eu sou salvo pela fé, para que então eu tenho que ficar, às vezes, comprando coisa que é sagrada, dizendo que há perdão de pecados por intermédio disso? Aí que tá. Lutero, quando ele começa a estudar a Bíblia, ele começa a ter uma interpretação que estava indo de encontro àquilo que a Igreja Católica estava pregando. E uma grande questão vai ser que Lutero, nesse ponto todo, ele vai escrever
as 95 teses. Vocês sabem o que foram as 95 teses? Quem sabe aí, me diz aí, o que vocês acham que eram as 95 teses? Vou até beber uma água aqui. Escreve aí pra mim, pessoal. Quero ver, hein? Fica com vergonha não. Isso é aula, aqui é pra você aprender. Ok? Escreve aí, o que você acha que são as 95 teses? Eu gostaria muito que vocês participassem, pessoal. Coloquem perguntas, comentários, compartilhem, fique à vontade, ok? Quero ver quem vai me dizer o que são as 95 teses, meu povo. A água tá boa. A propósito, se hidratem, hein? E aí, o que vocês acham? Coloca aí pra mim, quero ver essa interação de vocês, hein? O que vocês acham que foi, que no caso foram as 95 teses? Coloca aí nos comentários. Vou até lançar essa pergunta aqui. Deixa eu botar aqui pra vocês. Quero ver quem vai saber responder, hein? Não fica com vergonha, pessoal. Isso aqui é aula, ok? Eu quero que vocês participem, pessoal. Opa, já temos uma pergunta aqui da Júlia. Quanto custavam as indulgências? Era algo que todos podiam pagar? Júlia, pergunta bem interessante, ok? O que na verdade, quanto custavam? Bom, as indulgências, o que ocorre? Eu não sei dizer para você, Júlia, um preço em si, ok? Até porque eu não me recordo agora qual era a moeda naquela época, um shilling, agora eu não me recordo. Só que tinha um detalhe, variava muito. Diziam que quando uma pessoa ela ia rezar por um parente morto, que no caso você tem ali a missa pelos mortos e tudo mais, falava assim, ó, um florim de prata na caixa e uma alma que sai do purgatório. Ou seja, a pessoa lançava um shilling e quando ele batia na caixa, a pessoa, na visão deles, já era libertada do purgatório e ia para o céu. Agora, era algo que todos podiam pagar? Será que era uma coisa que todos podiam pagar, Júlia? Então, o que ocorre? Essa questão de todos podiam pagar é bem complicado, até porque muitas pessoas viviam em extrema pobreza dentro da Europa. Então, assim, pagar, algumas pessoas davam um jeito, mas também tinha aquela situação. Pagavam, mas será que comiam bem? O que tu acha? E aí? Agora, vamos lá. Sobre o poder e a eficácia das indulgências? Vamos lá, gente, vou responder para vocês. Galera, as 95 teses foram denúncias que Lutero fez contra o Papa e as ações da Igreja Católica. Nas 95 teses e outra, você pode achar essas 95 teses. Caso vocês queiram, eu posso até fazer um PDF aí, eu posso até mandar para quem quiser, ok? Então, o que acontece, meu povo? Nessa questão toda que Lutero ele vai denunciar nas 95 teses, ele coloca na Catedral de Wittenberg, que era uma catedral, no caso, ele coloca na porta da catedral pregadas 95 teses. A tradição aponta isso. Outras fontes afirmam que, na verdade, foram cartas com as 95 teses que Lutero enviou ao bispo responsável pela região. Então nós temos essa questão toda. O importante é saber que as 95 teses elas geraram efeito, até porque o que auxiliou muito a propagação das 95 teses foi a invenção da imprensa, ou seja, a prensa de Gutenberg, ok? Foi a primeira máquina do mundo a produzir, no mundo europeu, a produzir livros que não eram feitos de modo manuscrito. Como assim, professor? Normalmente os livros, antigamente, eles eram escritos à mão, a punho. Sendo que através da prensa, ela literalmente pegava um documento, botava as pecinhas ali, vinha, prensava e já saía as letras, tudo escrito naquele tipo. Foi a primeira impressora, tá, meu povo? Então, o que acontece? Por intermédio disso, essa prensa de Gutenberg e tudo mais, as pessoas elas conseguiram ter um acesso maior ao conhecimento que foi repassado por Lutero. Ainda havia outros pontos que, no caso, foram os seguintes. Quando Lutero ele vai começar a pregar e as pessoas terem um contato maior com as pregações de Lutero. É lógico, até porque como ele já tinha uma interpretação da Bíblia, ele vai passar essa interpretação para as pessoas. Então, um grupo, em especial, vai começar a se apegar muito às colocações de Lutero, que no caso
eram os nobres, que não gostavam em nada do domínio da Igreja Católica, principalmente os impostos que a Igreja Católica colocava para que eles tivessem de pagar. Então você já tem um grupo que estava interessado, não apenas ali pelo quesito espiritual, mas também pelo quesito financeiro, ok? E aí, mais alguma pergunta vocês querem colocar, pessoal? Que eu já vou seguir, hein? Lembrando, pessoal, que ó, a nossa aula só vai até 9h10, hein? Já tô avisando para não dizerem, professor, terminou a aula no meio, ó. Bateu 9h10, eu encerro a aula onde estiver, ok? Bateu 9h10, eu vou encerrar a aula onde estiver. Então, o que acontece, pessoal? Nesse contexto todo, Lutero, ele começa a chamar a atenção do papado, do corpo de cardeais de Roma. E nisto, Lutero, ele é convocado e até mesmo excomungado a depor a respeito disso. É lógico que Lutero temia pela vida dele e os príncipes pediram ao imperador do Sacro Império Germânico um salvo-conduto para Lutero, até para que ele não ficasse desprotegido. E então Lutero ele vai ser julgado e ele vai ser colocado ali perante, de certa forma, o Tribunal de Roma, para que ele não prosseguisse com as suas ideias. Então foi até colocado seus livros, seus materiais, as coisas que ele tinha produzido, para que ele renegasse publicamente tudo aquilo que ele tinha escrito. E nisto tudo, Lutero ele vai então simplesmente virar para a Igreja Católica e falar o seguinte: não, eu não vou renegar absolutamente nada. E nisto daí vai se gerar uma repercussão muito grande. E nesse ponto todo, Lutero ele vai dar uma sumida. Ele vai ficar escondido por causa da movimentação toda. E lembra que eu falei que os nobres eles tinham ficado muito interessados nas pregações, na visão de Lutero? Só digo para vocês, os nobres não foram os únicos não. Até porque nesse período, o povo, sim, os camponeses, vão começar a olhar as ideias de Lutero como uma chave para combater e se revoltar contra a estrutura vigente que existia dentro da Europa. Sabe aquela estrutura estamental, rico continuando rico, clero, camponês só trabalhando, sustentando todo mundo? Nesse período, você vai começar a ter revoltas de camponeses e guerras internas dentro das cidades. E isso vai gerar muita briga. E um ponto em que eu gostaria de deixar claro para você, é que Lutero ele não era nada a favor dos camponeses, ok? É tanto que nesse período, pessoal, surge um grupo conhecido, e até hoje esse grupo ele existe no meio religioso, que são os anabatistas, ok? Eles tinham uma visão religiosa, tal, do abandono da vida mundana, a entrega à vida religiosa e tal. Eu não vou detalhar muita coisa, tá, pessoal? Só estou trazendo alguns pontos para vocês, ok? Acontece o seguinte, nisto daí, Lutero ele vai começar a abranger os seus conhecimentos, e nesse contexto todo, o pau estava comendo na Europa, o bicho estava pegando. E nesse contexto todo, Lutero ele então começa a escrever o Novo Testamento em alemão, exatamente. Só que aí, pessoal, vai começar a gerar problemas para dentro da Alemanha. Até porque, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma divisão muito grande dentro da Alemanha. Os príncipes vão começar a se apoiar no luteranismo, que vai ser um movimento que vai surgir ali por causa de Lutero e tudo mais. E o próprio imperador era católico. Ele não queria que os príncipes fossem para o lado de Lutero. Então você vai ter meio que conflitos internos dentro da própria Alemanha, pessoal. O bicho ia pegar. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que até mesmo as ações de Lutero não influenciaram apenas ali dentro, não. Não se engana, não. As ações de Lutero vão começar a influenciar a outros reinos em volta, ok? Como, por exemplo, você vai ter ali o surgimento do calvinismo através de João Calvino, você vai ter ali surgindo os huguenotes, você vai ter ali surgindo também Henrique VIII com o anglicanismo, ok? Mas aprenda o seguinte, eu não vou falar dos outros reformadores e também não vou falar dos pré-reformadores. Ué, professor, pré-reformador? Exatamente.
Você acha realmente que Lutero que deu o pontapé inicial para a Reforma Protestante? Achou errado, jovem. Lutero, na verdade, foi apenas a gota d'água. Mas tô vendo que tá chegando uma galera aí, tô vendo que estão interessados, né? Bom, coloca aí tua pergunta que eu vou estar respondendo para você. O que você acha que a Reforma Protestante fez na Europa? Conta aí para mim, coloca aí para mim que eu gostaria de ouvir você. Coloca aí sua dúvida que eu quero ouvir. Lembrando que o nosso tempo tá acabando, hein? Opa, maravilha, vamos lá. Tem uma pergunta, mas não sei como explicar muito bem. Mas você acha que essas segundas intenções que as igrejas tinham continuam até hoje em alguns casos? Eita, pergunta polêmica, mas vamos lá, Júlia, deixa eu tentar te ajudar. O que acontece, Júlia? Bom, toda religião, ela possui pessoas, tá? Religião é composta de pessoas. A fé é algo que você não consegue contestar e até mesmo você não consegue explicar. Fé é fé, a crença em Deus, isso daí é incontestável. O que acontece, Júlia, é que em alguns grupos, né, geral e tudo mais, você tem pessoas boas e pessoas que apresentam comportamentos que deixam muito a desejar. Em qualquer campo religioso, quer seja no meio cristão, no judaísmo, no islamismo, nas religiões de matriz afro, no meio de religiões asiáticas, sempre vai apresentar pessoas que não vão possuir uma boa conduta e nem mesmo um bom caráter. E, infelizmente, vão se aproveitar da fé do povo, ok? Mas também te digo, há muitas pessoas que estão ali realmente por fé, por acreditar em Deus e também para ajudar o próximo a alcançar, na visão deles, a salvação, ok? Então, né, a gente prossegue dessa forma, analisando todos esses fatos. E, infelizmente, você tem, é lógico, que alguns grupos religiosos ainda apresentando um comportamento parecido com a da Inglaterra ali no período da Reforma, ali da Igreja Católica, no período da Reforma Protestante, ok? Então, pessoal, voltando aqui para falarmos de Lutero, e fica à vontade para colocar sua pergunta aí, ok? Júlia, espero ter respondido tua pergunta, tá? Me dá um feedback aí, por favor, me dá um feedback, ok? Aqui, ó. Outras pessoas foram influenciadas sobre essas teses de Lutero? Certo, professor? Sim, é lógico. Nós vamos ter, por exemplo, João Calvino, que vai acabar pegando as teses de Lutero e ele vai adaptar, colocando ali o famoso calvinismo, que inclusive existe até os dias de hoje. E hoje nós temos ramificações do cristianismo que seguem essas ideias de Calvino, como, por exemplo, os presbiterianos, ok? E uma das teses do calvinismo não vou falar, ok? Por que eu não vou falar? Por que eu não estou dando muito detalhe? Eu já vou falar logo para vocês, ok, pessoal? Deixa eu ver, 9 horas, opa! 10 minutos para a nossa live terminar, ok? Algumas pessoas, sem contar a igreja, questionaram a Reforma Protestante. Olha, dificilmente. Tá bom, Armindo? Dificilmente. Por quê? Lembra que eu te falei que a vida das pessoas estava ligada muito à questão da igreja? Porque era o seguinte, ou você era católico, ou você era católico. Entendeu? Entendeu? Ou você era católico, ou você era católico. Você não tinha muitas opções. Se ligaram? Ou você seguia a igreja católica, ou você não seguia, ou você seguia a igreja católica. Tá entendendo? Se você não seguisse, você ia arrumar um problema bem sério para você. Até porque Lutero, quando ele vai iniciar o movimento da Reforma Protestante, entendo, meus amigos, que ele não tinha intenção alguma de se afastar da igreja. Pelo contrário, ele queria que a igreja mudasse. Ok? Ele não queria que, vou criar uma nova religião, vou criar uma nova ramificação do cristianismo. Galera, já peço desculpa, é que tá chovendo horrores. Ok? Tá chovendo demais. Mas vamos lá. Ele não queria criar uma nova ramificação do cristianismo. Pelo contrário, Lutero queria algo modificado dentro da igreja. Ele queria que a igreja mudasse de conduta, ele queria que a igreja mudasse de postura. Até porque ele olhava para a igreja e falava, cara, isso está errado, essa postura está errada, não é para um papa se comportar assim, não é para um cardeal se comportar assim, não é para brincar com a fé do povo. Ok? Então, assim, tudo isso foi um trampolim para ajudar as palavras de Lutero a se proliferarem. Então,
Em meio a esse contexto todo, pessoal, de lutas entre protestantes e católicos, no caso ali o regime vigente, e até mesmo protestantes, você vai ter outras ramificações surgindo. Luteranismo, como já falei para vocês, o calvinismo, o anglicanismo, ok? Entre outras ramificações, eu até citei para vocês os anabatistas, que vai surgir ali da população mais pobre, que vai começar a se inspirar pelas ideias de Lutero. Mas há um ponto interessante também a respeito das ideias de Lutero, já vou até caminhando para o final, pessoal, até porque o nosso tempo já está acabando, só temos 8 minutos, eu gostaria que vocês colocassem perguntas, meu povo. Coloquem perguntas, sem medo. Ok, eu vou falar a última colocação aqui sobre Lutero, e depois eu gostaria de fazer um convite bem especial a você. Bom, pessoal, vamos lá. O que acontece, meu povo? Dentro disto, nós vamos ter esse ponto aí. O que ocorre é o seguinte, Lutero, nesse contexto todo, ele vai apresentar 5 bases que vão ser importantes até mesmo para a doutrina que ele estava colocando perante o povo, que no caso são as 5 solas, ok? Vou até colocar. Vocês sabem o que são as 5 solas, pessoal? As 5 solas de Lutero? Vocês sabem o que foram as 5 solas? Não é sola de sapato não, hein? Só deixando claro, antes que me pergunte, professor, era sapato dele? Vocês sabem que eram as 5 solas? E aí, sabe ou não sabe? Diz aí pra mim. Diz aí pra mim, povo. Só um sim ou não? Se eu botar um testamento inteiro, não. Se eu botar as 95 teses, não. Ok? E aí, vocês sabem o que são as 5 solas de Lutero? Diz aí pro tio. Diz aí, professor. E aí, o que eram as 5 solas? O que vocês acham que era? Bota aí, bota aí. Tô vendo que tá tendo uma galera que tá curtindo. Maravilha, show de bola, meu povo. Bom, vamos lá, pessoal, pra gente não perder tempo, até porque o nosso tempo já está acabando, ok? Bom, pessoal, as 5 solas de Lutero são 5 bases que Lutero vai botar e pautar a fé cristã, que no caso é sola Scriptura, sola fide, sola Deo gloria, sola gratia e sola Christos, ok? Deixa eu explicar para você. Vamos lá. Somente a Escritura, ou seja, a base de fé do cristão tem de ser a palavra, a Bíblia no caso, não pode ser outra coisa, não pode ser uma bula papal, qualquer outra colocação, ok? Somente a fé, no caso, você é guiado e justificado pela fé, ok? Sola Deo glória, ou seja, somente a Deus seja dada a glória, a adoração única e exclusiva a Deus. Sola a gratia, ou seja, você somente é justificado e salvo pelo intermédio da graça divina, na graça de Deus. E sola Christus, ou seja, isso daí é até um ponto que o Lutero vai bater de frente com a Igreja Católica, que é o culto aos santos, que ele vai dizer, olha, não há necessidade, até porque o único que se torna o intercessor entre Deus e o homem é o próprio Jesus Cristo. Ok? Então essas vão ser as 5 bases que Lutero vai colocar perante a Igreja Católica e perante as pessoas. Ok, pessoal? Mas eu tô vendo que você está acompanhando, você está vendo assim, caramba, professor, quanta informação, o senhor já está falando tudo, o senhor já falou tudo de Lutero? Na verdade não, pessoal. O que eu estou contando aqui para vocês, na verdade, é apenas 1% daquilo que estudamos a respeito de reforma protestante. Mas eu gostaria de fazer um convite para você. Você gostaria de ter aulas particulares comigo? Você que está se preparando para uma prova, você que está estudando, você até mesmo que está pensando em fazer um Enem, um militar, e até mesmo você que está na faculdade, lê aqueles textos e tudo mais, às vezes fica naquela dificuldade, eu te convido a estudar comigo, pessoal, ok? Maiores informações, só chamar no direct, estou planejando essa ideia aí, uma estrutura bem legal. Opa, para! Está presente conosco aqui nessa live também, pessoal. Professora Michele, do @O Mundo da História, ó. Segue ela, hein? Grande, incrível professora. Já fizemos live aqui falando sobre o nazismo. Se você não assistiu, a parte 1, a parte 2 está aqui no feed. E galera, voltando aqui ao assunto. Então, galera, eu convido a você a ter essas aulas comigo. Gostou desse tema da reforma protestante, né? Então imagina o que tem
por aí e muito mais que aqui o Jornada na História pode passar para você, ok? Bom, pessoal, tô abrindo esse espaço aí para você colocar as perguntas, colocar uma mensagem, ok? Só não vale xingar o professor, maravilha? Bom, pessoal, caso você tenha alguma dúvida, pode colocar aí uma consideração, algo que ficou aí na base. Poxa, professor, será que a Reforma Protestante ela poderia ter sido assim, poderia ter sido assado? E aí, diz aí para mim, pessoal, qual é a sua dúvida? O que você está precisando, ok? Bom, opa, maravilha. Galera, só chamar no direct que depois eu vou estar passando em maior detalhes, hein, pessoal? Ok? Show de bola? Show de bola? Bom, meu povo. Bom, pessoal. Ó, alguma dúvida? Alguma dúvida a respeito da Reforma Protestante, pessoal? Coloca aí, aproveita que eu tô fazendo agora, hein, pessoal? Show de bola? Aproveita que eu tô falando agora, hein? Porque depois, ó, lembrando, essas aulas live, pessoal, vai ser surpresa, hein? Vou chegar um dia e falar, ó, pessoal, mais uma aula live aí, hein? Tá vindo aí. E um tema que eu vou falar. E aí? Gostam desse tema? E aí, meu povo? Reforma Protestante afeta? É lógico que afeta, Armindo. É lógico que afeta. Quer ver um efeito da Reforma Protestante? Você tem escolha de ter uma religião ou não. Sabia disso? A Reforma Protestante, ela abre para você essa possibilidade. Tá vendo a necessidade de estudar a história? Eu sei, galera, que a história às vezes é uma matéria que passa despercebido. Algumas pessoas podem gostar ou não. Mas entenda o seguinte, pessoal. Um povo que não conhece sua própria história está fadado a repeti-la. Sabia disso? Bom, pessoal, já está batendo o nosso horário. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram dessa nossa mini aula. Eu falei que ia ser somente 30 minutos. Ok? Eu que agradeço, Júlia. Agradeço a participação de vocês. Ok, ó, vou estar deixando essa live aí salva no Instagram. E também vou colocar lá no YouTube, no canal Jornada da História. Se você ainda não segue, ó, só ir no link. Aí, ó, que tá na bio aí do Instagram. Ok, pessoal? E, caso você tenha interesse, pessoal, em ter aulas particulares comigo, só chamar no direct. Maravilha? Eu que agradeço, Anne. Muito obrigado. Quem sabe semana que vem não rola uma aula live. É surpresa. Vamos ver, hein? Ok? Show de bola? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que me acompanharam. Para vocês também, tenham um excelente final de semana. Estudem bastante e continuem acreditando em si mesmo. Bom, pessoal, até o próximo vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.